Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu queria deixar esse começo de podcast somente para agradecer aos patrões que realmente sempre estão aqui quando eu preciso. Vocês são maravilhosos, vocês são muito mais do que meros assinantes aqui do podcast, vocês são realmente muito legais mesmo. E assim, nesses dias difíceis de correria, vocês estão sendo maravilhosos, vocês estão sendo, maravilhosos mesmo. Eu não podia esperar nada melhor de vocês. E também agradecer a todo mundo aí que também ouve o podcast, que tá entendendo que meu horário tá meio, meu tempo tá meio louco, e tá mesmo assim, continua lá participando, comentando. Vocês são muito especiais. Muito obrigado mesmo quem tá comentando ali, quem tá falando qualquer tipo de comentário nos episódios. Realmente aprecio muito isso. E queria mesmo agradecer a vocês. Somente isso, tá bom? Vamos pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Uma vez, conheci um cara que se parecia quase exatamente comigo. Ele tinha o mesmo cabelo castanho cacheado, apenas um pouco mais escuro. Ele tinha o mesmo nariz torto, só que um pouco menor. Até mesmo nossos olhos eram semelhantes, ambos em forma de amêndoa, mas suas íris eram de um tom ligeiramente mais claro de marrom. Ele não apenas se parecia comigo, agíamos de maneira semelhante, falávamos de forma semelhante e caminhávamos de forma semelhante. E tudo mais. Tínhamos apenas pequenas variações em quase todos os aspectos de nosso ser. Foi assustador no começo, mas logo esse medo se transformou em raiva. Eu absolutamente odiava aquele farsante nojento e imprestável. Thomas Blake era seu nome. Eu o conheci no meu primeiro ano do ensino médio. Ele foi transferido no início do ano letivo, já que aparentemente seu pai estava no exército e, portanto, tinha que se deslocar com frequência. E sim, minha mãe também estava no exército, e essa era a terceira escola que frequentei até agora. Era a quarta escola dele. Esse era um tema recorrente nas variações entre Thomas e eu. Ele sempre parecia um passo adiante, não à frente, apenas mais adiante. Quando ele foi apresentado à classe, todos fizeram um grande apontamento sobre como éramos semelhantes. Até a professora ficou confusa por um momento, pensando que eu estava pregando alguma peça. No entanto, quando eles me notaram sentado no fundo da classe, como de costume, os olhos se moveram entre nós dois em espanto, enquanto sussurros eram trocados. Em um estado semelhante de surpresa, meu olhar estava firmemente fixo em Thomas, encontrando diretamente o dele. Ao contrário de mim, ele não pareceu surpreso. Ele apenas olhou para mim com um leve sorriso enquanto se dirigia para o assento que a professora apontou para ele. O referido professor sempre teve um pouco de senso de humor. Então, é claro, já que Thomas precisava de um colega de sala para colocá-lo em dia com o conteúdo da aula, e eu era o homem certo para o trabalho. Durante a pausa para o almoço, as pessoas nos cercaram. Vocês dois são parentes? Uma pessoa perguntou. Vocês são gêmeos perdidos há muito tempo ou algo assim? Outra hipótese. Minha escola tinha um bom número de pessoas tolas entre seu corpo discente. Então, todos os tipos de teorias foram lançadas. Talvez fôssemos clones que escaparam de um laboratório secreto e se separaram. Talvez fôssemos o produto gêmeo de um ardente caso de amor militar entre seu pai e minha mãe, que então decidiram nos separar antes de nos conhecermos. Talvez fôssemos até a mesma pessoa de duas linhas do tempo diferentes que de alguma forma se cruzaram. As teorias continuavam ficando mais complicadas à medida que o tempo passava. Bem, eu não odiei Thomas desde o início. Na verdade, éramos parecidos com amigos no início. Nossas várias semelhanças tornaram isso fácil para nós, além do fato de que todos os outros já estavam nos chamando de os gêmeos algumas horas depois de nos conhecermos. Como eu era seu colega de estudo, nós dois passamos um bom tempo juntos e eu logo o apresentei ao meu pequeno grupo de amigos. Foi quando ele começou a me assustar um pouco. Meus 4 amigos e eu estávamos sentados em uma mesa de almoço, comendo como de costume, quando ele se aproximou. Ei, se importa de eu me juntar a você? Ele apontou para um de nós antes de mudar o dedo para outro. E você? Mais uma vez ele mudou o dedo e repetiu a pergunta até apontar para mim. Ele parou por um momento e então disse: E eu? Todos exceto eu riram da saudação curiosa.
Eu apenas olhei para ele com um sorriso meio estúpido, como se eu estivesse tentando achar engraçado, mas falhando descaradamente. O que me pegou desprevenido foi que, exceto pela última parte, foi exatamente assim que eu abordei pela primeira vez um grupo de crianças em uma das minhas últimas escolas, palavra por palavra. Claro, nós o convidamos para sentar-se conosco e tentei afastar a sensação de mal-estar que o evento tinha me deixado. Consegui esquecê-lo por um tempo, mas não demorou muito para que ele voltasse. Com certeza, com o passar dos dias, ele continuou agindo como eu. Ele disse coisas que eu teria dito e fez coisas que eu teria feito. Não que ele fizesse isso o tempo todo, as variações entre nós tornavam-no relativamente infrequente. No entanto, isso aconteceu com frequência suficiente para eu notar e começar a ficar assustado com isso. Certamente não era normal que alguém tão parecido comigo aparecesse de repente em minha vida. As chances eram astronômicas, mas não importa o quanto eu tentei racionalizar a impossibilidade do fato, nunca o tornou menos verdadeiro. Embora Thomas tenha saído muito com meu grupo naquelas primeiras semanas, ele logo começou a sair com outras pessoas também. Nossa escola era relativamente pequena, então era algo que todos nós fazíamos naturalmente. A maioria das pessoas, pelo menos, se conhecia de um jeito bom ou ruim. No entanto, as pessoas geralmente se apegam a seus grupos específicos de amigos, tendo apenas um ou dois associados mais próximos de outros grupos. Havia uma minoria de pessoas que não tinham um grupo específico, e ao invés disso, tinha amigos em muitos grupos diferentes, ou que simplesmente se encaixavam bem com todos. Camaleões, como os chamávamos. Eu mesmo era meio camaleão e tinha muitos amigos de outros grupos, mas tinha um grupo específico, com o qual mais gostava de sair, composto pelos meus 4 amigos mais próximos. Thomas, no entanto, era um pouco diferente. Quando ele começou a sair com outras pessoas e se dar muito bem com elas, meus amigos e eu decidimos que ele provavelmente acabaria se tornando um camaleão também, mesmo que apenas parcialmente. Mas ficamos surpresos ao descobrir que ele se tornou algo mais. Algo que nossa escola raramente tinha visto, e algo que eu pessoalmente também não tinha visto com muita frequência. Ele era universalmente popular. Agora, ser universalmente popular não era algum tipo de superpotência ou algo assim, mas era uma grande conquista, no entanto. Não sei exatamente como ele fez isso, mas Thomas era essencialmente um amigo de todos na escola. Ele até fez amizade com crianças solitárias e impopulares que inicialmente o odiavam por rancor. Ele simplesmente tem esse carisma, disseram alguns. Ele é um cara muito legal. Não vejo por que alguém não gostaria dele, disseram outros. Para eles, parecia perfeitamente natural gostar de um cara como Thomas, mas não fazia sentido para mim, porque há muito eu havia percebido nossas semelhanças. Se éramos tão parecidos, por que ele era tão popular enquanto eu não? O ciúme começou a ferver dentro de mim. O que ele tinha que eu não tinha? Eu simplesmente não conseguia entender, mas quando observei e passei um tempo com ele, percebi que estava tão focado nas semelhanças entre nós que deixei de notar as variações. Elas acabaram fazendo toda a diferença. Thomas era um pouco mais confiante. Ele era um pouco mais bonito, tinha notas mais altas e tinha um pouco de sotaque, já que morou na França por algum tempo. O que quer que tenhamos em comum, sua variação era quase sempre melhor. Foi quando o ciúme deu lugar ao ódio. Não de Thomas, no entanto, de mim mesmo. Por um tempo eu me odiei por não ser tão bom quanto Thomas. O sentimento de insegurança me consumiu por mais de 2 meses, fazendo com que minhas notas caíssem e minha saúde piorasse, pois eu passava a maior parte do meu tempo isolado. Amigos tentaram me confortar sem sucesso. Minha família tentou me fazer ver um psiquiatra ou um terapeuta, mas eu recusei. Procurei ajuda na internet com o que passei e acreditava ser provavelmente alguma forma de depressão. Mas apesar de todos os conselhos bons e ruins, nada parecia mudar. Imagine minha surpresa, então, quando tudo que eu precisei para resolver meu problema foi uma viagem à loja de R$ 1,99. Eu tinha ido lá com meu pai comprar uma coisa ou outra. Enquanto meu pai olhava as coisas, fiquei entediado e vaguei até a seção de brinquedos, onde olhei distraidamente para a porcaria barata que se passava por brinquedos aqui. Se você já foi a uma loja de varejo, sabe que a mercadoria que vende não é exatamente de primeira. E os itens infantis não são exceção. Incontáveis brinquedos piratas famosos enchiam a seção. Roboformers, Action Rangers, Barbara Girls, esse tipo de coisa de quase violação de direitos autorais. Ao olhar para eles, comecei a perceber que o caso não era tão diferente para minha situação. Os Roboformers eram quase exatamente como os Transformers, mas havia algumas pequenas diferenças para impedir que alguma pequena empresa chinesa fosse processada. E isso
é exatamente o que Thomas era. Era apenas uma versão barata de mim. Não era evidente a princípio, quer dizer, Thomas era melhor do que eu, não era? Quando reavaliei com isso em mente, entretanto, achei que ele era bem diferente. Sua confiança era detestável, beirando o excesso de confiança total. Suas notas só foram mais altas do que as minhas porque eu e muitos outros o ajudamos a estudar. Seu sotaque francês era fraco e provavelmente um tanto forçado. Não importa como eu olhasse, ele não era nada além de um impostor. Então, meu ódio mudou de mim para ele. Com o problema da minha insegurança resolvido, voltei para a escola e gradualmente voltei ao normal. Eu me senti muito melhor sabendo que eu era o original. Ele era apenas uma imitação ruim disfarçada de algo melhor. Eu poderia facilmente fingir quem eu era e me tornar como ele também. Mas eu não era tão patético. Eu permaneceria fiel a quem eu era. Ainda assim, o problema não foi totalmente resolvido. Thomas e eu ainda conversávamos com bastante frequência, e quanto mais o via por perto, mais irritado eu ficava. Cheguei a um ponto em que simplesmente ouvi-lo falar mudaria imediatamente meu humor, independentemente do que fosse antes. Eu sabia que não poderia continuar sendo amigável por muito tempo, então, gradualmente tentei me afastar dele, mesmo que isso significasse ficar longe de alguns dos meus outros amigos também. Não funcionou. Mesmo quando eu não me aproximava dele, ele se aproximava de mim. Sempre que eu tentava deixá-lo, ele piscava aquele pequeno sorriso que parecia doentiamente semelhante ao meu e tentava me convencer a ficar. Eu o odeio. Eu odiava tanto que palavras não poderiam nem mesmo descrevê-lo. Tudo o que ele fez apenas serviu para alimentar o fogo dentro de mim. Sempre que tinha chance, comecei a sonhar acordado em acusá-lo de sua falsidade e espancá-lo como um castigo adequado. Esses devaneios logo evoluíram para planos hipotéticos de complexidade crescente, enquanto eu pensava em maneiras de expulsá-lo da escola e da minha vida para sempre. Então, minha mãe fez um anúncio sem precedentes. Estávamos indo embora. Seu trabalho exigia que ela trabalhasse em Nova York, então eu não poderia ficar na minha escola. No início fiquei feliz. Finalmente Thomas Blake estaria fora da minha vida para sempre. Alguns meses se passaram e a semana da mudança chegou. Então me despedi de todos os meus amigos e conhecidos e, infelizmente, Thomas, antes de deixar a minha escola. Mas não me senti tão bem quanto pensei que me sentiria. Inicialmente acreditei que me afastar de Thomas era o que eu precisava, mas ele apenas permaneceu em minha mente. Eu estava tão confuso. Por que não conseguia parar de odiá-lo mesmo depois de nunca mais ter que vê-lo novamente? Ele era irrelevante agora, afinal. Eu poderia simplesmente deixá-lo para trás e começar uma nova vida em outro lugar, onde eu fosse o único eu. Mas não. Eu logo percebi que não importa onde eu estivesse nesse planeta, eu simplesmente não poderia tolerar uma fraude barata de mim mesmo ainda existindo lá fora, agindo como se ele fosse melhor do que eu. Mesmo se eu nunca tivesse que vê-lo novamente, eu saberia que ele ainda existiria. E isso me consumiria para sempre. Só havia uma maneira de resolver o problema. Eu tinha que impedi-lo de existir. Mas será que eu podia realmente matar ele? Elaborar um plano não era muito difícil, pois eu sabia onde ele morava e também o layout da sua casa. Por mais que meu ódio me compelisse, porém, o medo das consequências potenciais me deteve. No final, nem precisei tomar a iniciativa. Cerca de uma semana antes do horário programado para a mudança, recebi um telefonema de ninguém menos que o meu doppelganger. Ei, Travis, quer sair? Thomas perguntando indiretamente. Eu sei que você vai embora logo, então estava pensando que deveríamos ir a algum lugar uma última vez. Eu perguntei a James e a Sarah, mas nenhum deles está disponível. Então eu acho que somos só nós dois. Eu não pude deixar de sorrir com a oportunidade. Talvez se eu pudesse ficar com ele sozinho e garantir que ninguém encontrasse seu corpo por um tempo, pudesse funcionar. Eu estava me mudando logo de qualquer maneira. Tudo bem. Onde você quer ir? Que tal irmos ao shopping? Thomas sugeriu. Há algumas coisas que preciso fazer lá de qualquer maneira. Tudo bem. O que você acha da gente ir amanhã? E com isso, o negócio foi selado. Naquela noite, saí para definir as coisas para meu grande plano. No dia seguinte, encontrei Thomas no shopping exatamente como combinamos. O canivete da minha mãe enfiado em meu bolso para uso posterior. Tudo o que eu precisava fazer era levá-lo para uma parte isolada da cidade do nosso caminho de volta para casa. Eu conhecia o layout da cidade melhor do que ele, então poderia simplesmente dizer a ele que conhecia um atalho.
Continuei dizendo a mim mesmo que seria fácil, mas meu coração disparou o tempo todo que estivemos no shopping. Agimos amigavelmente como sempre fazíamos, apesar do fato de que eu estava morrendo de vontade de espetar minha faca em seu estômago a cada segundo do dia. Lá estava ele, bem na minha frente, aquele imitador fedorento falando e agindo exatamente como eu, embora ele fosse só uma cópia. Mesmo assim, não pude fazer nada. Não, até aquela noite. A hora finalmente chegou e nós dois decidimos voltar para minha casa. Contei a ele sobre o suposto atalho e o levei a um parque relativamente pequeno perto do rio que cortava a cidade. Fui meticuloso em meus preparativos. Na noite anterior, enterrei um peso em uma corda em um bosque próximo para poder amarrá-lo e jogá-lo no rio depois de matá-lo. Havia alguns barcos a remo amarrados às docas um pouco longe do parque, então eu poderia simplesmente roubar um deles, remar um pouco mais rio acima e despejar o corpo lá. Por último, matá-lo de verdade também não seria um problema. Eu recebi um pouco de treinamento de combate corpo a corpo da minha mãe, então eu conhecia as maneiras mais rápidas e eficazes de acabar com uma vida. Enquanto a brisa fresca de outono picava nossos rostos, subimos para o parque. Eu esperava que Thomas ficasse surpreso e presumisse que tínhamos nos perdido ou algo assim, mas ele não fez nada. Ele apenas parou na margem do rio e olhou para o rio. Eu sempre gosto de rios, Thomas disse, enquanto eu estava atrás dele. Lentamente e com cautela, retirei meu canivete. Você nunca sabe o que está sob a superfície sempre fluida deles. O que alguém poderia ter escondido? Eu não ia esperar mais. Segurei a faca com as costas da mão e fui dar uma facada, mirando em sua jugular. Fiquei surpreso, porém, quando ele se abaixou na hora certa, e foi só então que notei um objeto brilhante em sua mão. Outra faca. Thomas imediatamente tentou me cortar, mas eu pulei para trás a tempo de evitá-lo. Ele se endireitou, seu rosto um tanto obscurecido pelas sombras enquanto o sol se punha atrás dele. Ainda assim, eu tinha certeza que podia ver um leve sorriso em sua expressão. Eu realmente esperava que você fosse inteligente o suficiente para vir preparado para isso, disse ele, dando um passo à frente ao entrar em uma posição de ataque. Quer dizer, eu sei que você não é tão inteligente quanto eu, mas certamente até mesmo uma imitação como você assistiu os filmes o suficiente para saber como planejar um assassinato. Em retrospecto, acho que deveria ter ficado surpreso ou pelo menos com medo de que meu plano tivesse dado errado. No entanto, a única emoção que pude registrar foi a raiva. Meu ódio queimou enquanto eu ouvia suas palavras. Você acha que eu sou um imbecil aqui? Exclamei, segurando meu canivete com mais força e me preparando para o seu ataque. Desculpe revelar para você, mas você é a única cópia aqui, e não posso mais deixar você ficar pensando que é melhor que eu. Thomas zombou. Claro, essa é a única maneira de você justificar sua existência, não é? Acusando-me de ser o trapaceiro, pensando que você é a versão original e aprimorada. Você está errado. Ele se gabou. Eu sou o original. Eu sou eu. E você é apenas uma cópia humilde e imperfeita tentando ser eu. Talvez, se você fosse um clone completo, eu pudesse tolerar isso. Mas o fato de que um pedaço de lixo como você, que é inferior em todos os sentidos, está lá fora, isso é algo que eu não posso permitir. Ele deu um passo à frente, dando um soco em mim com sua faca. Eu golpeei para a esquerda com a minha antes de pegar a abertura e desviar para a direita, cortando mais uma vez em seu pescoço. Ele tentou pular para trás, mas a minha faca ainda conseguiu cortar fundo em seu ombro. O sangue cuspiu nas minhas roupas e Thomas rugiu enquanto eu continuava a vazar pelo seu braço. Maldito! Ele exclamou enquanto agarrava seu ombro com a mão livre. Seu sorriso havia se deteriorado em um olhar de desgosto e raiva enquanto ele me olhava. Enquanto isso, ganhei alguma confiança. Com o ombro direito danificado, seria mais doloroso balançar a faca. Eu tinha ganhado a vantagem. Seu lixo! Como você ousa? Thomas rosnou e eu dei um leve sorriso. Não é óbvio? Por que você não passa de uma imitação de segunda categoria? Eu sou o verdadeiro aqui, eu informei. É lógico que um pedaço de merda como você nem seria capaz de me tocar. Sim, eu poderia ver agora, porque eu estava com raiva em primeiro lugar. Essa cópia patética com delírios de grandeza não poderia me atingir. Sim, continue falando, eu já ouvi isso antes. Thomas cuspiu.
Mas certamente até você vê isso. Você é pior do que eu em todos os sentidos. Ao contrário de você, eu provei meu valor. Já me livrei de lixo como você antes e não tenho medo de fazer isso de novo. Eu zombei. Ele estava apenas falando bobagem agora, provavelmente tentando em vão se convencer de que era real. Decidi então partir para o ataque dessa vez. Me abaixei e agarrei um punhado de pedras que estava na margem do rio. Eu joguei todos eles em Thomas e ele instintivamente usou seu braço para proteger os olhos. Foi quando eu lancei, mirando em seu braço direito para incapacitá-lo. Eu não fui rápido o suficiente e ele foi capaz de desviar do meu golpe antes de agarrar rapidamente meu pulso com a mão livre. Segurando-o no lugar, ele ergueu a faca, mas quando ela desceu para atingir meu braço preso, agarrei seu pulso bem a tempo. Com nós dois agora presos dessa forma, começamos a nos empurrar para frente e para trás, lutando para nos manter firmes nas rochas abaixo de nós. Você verá, Thomas grunhiu enquanto empurrava. Eu sou original. Esperei tanto tempo para poder provar de novo. Ele empurrou contra mim, me derrubando no chão. Ele agora estava em cima de mim, empurrando a sua faca cada vez mais perto do meu peito. Mesmo assim, por algum motivo eu não senti medo. Eu não tinha nada com que me preocupar com ele. Eu sabia disso. Thomas, entretanto, parecia muito mais agitado do que quando começamos esse pequeno duelo. Apenas o original sobreviveu, ele disse com os dentes arreganhados enquanto lutava contra mim. Eu sabia que você se iludiria, pensando que poderia vencer. Eu queria ver você falhar, para ver a expressão em seus olhos quando eu te matasse. E você vem aqui... Suas palavras finais foram interrompidas quando minha lâmina perfurou seu peito e seus olhos se arregalaram em choque total. Achei que devia ser esse o olhar de que ele estava falando. Na verdade, foi uma visão bastante divertida. A aparência de um imitador inútil sendo finalmente colocado em seu lugar. Eu gostei muito daquilo. Felizmente, a mão com que ele segurava minha faca ainda estava coberta de sangue de sua lesão no ombro, o que fez com que ela escorregasse e minha faca fosse a primeira a entrar. Eu podia sentir a força deixando seu corpo enquanto o empurrava fora de mim, e sentou-se. Eu olhei para sua forma convulsiva no chão, aquela expressão nunca deixando seu rosto enquanto ele lentamente lutava para olhar para a faca que havia perfurado seu coração. Tirar só faria mais bagunça sangrenta, então deixei a faca onde estava. Eu sorri triunfante enquanto esperava a vida desaparecer de seus olhos. O sangue jorrou de sua boca enquanto ele tentava falar, mas falhou. As últimas palavras que ele ouviu eram apenas a verdade simples. Você nunca teve a menor chance, seu imitador barato. O resto do procedimento correu bem. Sob a cobertura da escuridão, trouxe o corpo pro barco antes de recuperar meu peso e a corda do matagal de árvores. Minha jaqueta ficou ensanguentada durante a luta, então eu atirei e enterrei no buraco. Meu rosto e cabelo também estavam um pouco ensanguentados, mas isso foi facilmente resolvido com um rápido enxágue na água do rio. Com a faca também jogada na água com o corpo, tudo o que restou foi a mancha de sangue que ele havia deixado nas pedras, que foi limpa rapidamente pela maré. Vendo o sangue ser lavado, me ocorreu que Thomas provavelmente tinha ido lá intencionalmente para se certificar de que quando ele me matasse, ele não teria que se preocupar em limpar o sangue sozinho. Parecia que ele havia planejado meu assassinato contando comigo para planejar o dele, o que me fez pensar como ele sabia de tudo. Ele disse que tinha provado a si mesmo antes, mas eu não tinha ideia do que isso significava na época. Então, também não pensei nisso por muito tempo, já que estava muito envolvido em minha vitória para me importar demais. Os últimos dias passaram como uma brisa. A polícia veio me questionar sobre o desaparecimento de Thomas alguns dias depois, já que eu era a última pessoa com quem ele tinha sido visto. Eu apenas disse a eles que a última vez que o vi foi quando ele e eu escolhemos caminhos separados para chegar às nossas casas, e essa resposta pareceu satisfazê-los. Eles provavelmente presumiram que ele havia fugido ou algo assim, como a maioria das crianças desaparecidas. Realmente não importou, porque 2 dias depois eu estava saindo de lá indo para Nova York. Só então me senti verdadeiramente bem-sucedido. Sem ser capturado e intocado, eu agora era indiscutivelmente o único Travis Burke. Aquele verão foi provavelmente um dos melhores da minha vida. Com a minha identidade agora somente para mim mesmo, eu me senti muito melhor do que antes, e isso era visível. Comecei a frequentar um grupo de jovens em minha nova igreja local e fiz amizade com algumas pessoas de lá. Foi surpreendentemente muito fácil, e muito menos estranho do que antes. De particular interesse foi uma garota
Leslie, que mais tarde até se tornaria minha namorada depois que eu criei coragem para convidá-la para sair. As pessoas do grupo de jovens rapidamente me apresentaram a seus outros amigos e não demorou muito para que eu conhecesse todos na maioria de seus círculos sociais. As coisas estavam indo muito melhor do que antes. O tempo todo, porém, muitas pessoas ficavam dizendo algo estranho. Eu juro que já vi seu rosto em algum lugar antes. Sempre me diziam me conhecer. Isso me incomodou, porque pensei que a notícia do desaparecimento de Thomas Blake poderia ter se espalhado o suficiente para chegar ao próximo estado. Claro, não era esse o caso. Em retrospecto, eu provavelmente deveria saber qual era a verdadeira causa. Então, eu estou aqui hoje, ao entrar em minha nova sala de aula. No início do meu último ano, meus olhos examinam a sala cheia de alunos. Observo os rostos daqueles que não reconheço, fazendo uma anotação mental para falar com eles mais tarde. Então, eu olho para aqueles que eu conheci no verão passado, e meus olhos pousam em um jovem em particular, que está olhando para mim com uma expressão surpresa. Eu o encobri mais cedo, tendo-o reconhecido muito bem apesar de nunca tê-lo conhecido. Ele tem cabelo castanho, ligeiramente mais claro e cacheado, o nariz torto ligeiramente maior e até olhos amendoados com um tom mais escuro pro castanho chocolate da íris. Não demorou muito para que o resto da classe percebesse e os olhos começassem a se mover entre nós dois enquanto sussurros eram trocados. Estou menos surpreso com isto do que deveria estar, na verdade. Percebendo sobre o que o Thomas estaria falando no dia em que eu matei, não posso deixar de sorrir levemente. Não importa o que ele disse, no entanto. Ao contrário dele, sou original e sei disso. Eu não poderia ser morto por Thomas e certamente não posso ser derrotado por esse cara também. Ele é apenas mais uma cópia barata que terei que colocar em seu lugar.